Fala, gente! Um domingo bem agitado para o futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro. Pela Série C, no duelo Náutico e Retrô, melhor para o Náutico. Foi o mandante do jogo, nos aflitos fez 3-0 e se consolida cada vez mais dentro do G8 da competição. O Retrô segue na parte de baixo, brigando para tentar escapar do rebaixamento. Pela Série D, o Central fez 1-0 no Lagarto, jogando em Caruaru, e leva uma vantagem para o jogo da volta. Já o Santa Cruz se deu mal nessa largada do mata-mata, perdeu para o Sergipe em Aracaju por 2-1 e olha, vai precisar muito da torcida no jogo da volta. Vamos destacar essas partidas disputadas nesse domingo aqui no Rembrandt TV, agradecendo já antecipadamente aí você que é inscrito no nosso canal, você que sempre deixa o seu like, o seu gostei, né, o joinha, e também você que ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente produz um conteúdo novo aqui no canal. E não perde a oportunidade também de acompanhar os nossos episódios do Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias e tem muita história legal à sua disposição aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado. Se você já for inscrito, espalha para sua galera aí, para a galera chegar junto e fortalecer aqui o canal. Tá combinado assim? Vamos lá, vamos começar pelo Santa, né? O Santa Cruz que foi a Aracaju, na Arena Batistão, tinha um bom público, né? Um bom público também do Santa Cruz, além do público do time da casa, do Sergipe. Havia uma preocupação no meio da semana aí do técnico Dico Ulley, pernambucano, que comanda o Sergipe, de que o torcedor do Santa fosse em maior número que o torcedor do Sergipe. Não chegou a acontecer, mas tinha muito torcedor do Santa Cruz lá, confiante numa boa largada nesse mata-mata. Mas olha, o time não jogou bem. O Santa vinha da fase de classificação de uma sequência negativa, né, de 4 jogos sem vencer, aí conseguiu a vitória na rodada final da zona de classificação, melhor, da fase de classificação, venceu o 13 de Campina Grande com mudanças, o 13 também já sem chances de brigar por classificação. Parecia que o Santa tinha retomado o caminho, mas não jogou bem, deu muitos espaços. É verdade que o Rock Kennedy falhou no primeiro gol do Sergipe, uma falha grande, né, do goleiro do Santa Cruz, que ganhou a vaga para o Felipe Alves, muito contestado pelo torcedor do Santa Cruz. O Marcelo Cabo, desde a rodada passada, no jogo contra o 13, fez a mudança no gol, tirou o Felipe Alves e deu oportunidade aí para o Rock Kennedy, que foi titular contra o Sergipe, mas falhou feio no lance do primeiro gol do time de Aracaju. Mas se recuperou na partida, né? Conseguiu pelo menos fazer 2, 3 boas defesas para evitar um mal maior ainda para o Santa Cruz. O Santa empatou o jogo ainda no primeiro tempo, um belíssimo gol, né? Uma jogada ensaiada, um escanteio batido para a entrada da grande área, e o domínio e o chute com desvio no meio do caminho. O William Júnior conseguiu aí fazer um Giovani, né? Fazer um belo gol aí para o time do Santa Cruz para empatar o jogo. O gol que o Santa tinha sofrido, a falha do Rock Kennedy, aconteceu ali por volta dos 7 minutos do primeiro tempo. Como disse, o Santa empatou ainda na primeira etapa, mas no comecinho do segundo tempo, ali por volta dos 3 minutos, o Santa sofre um gol de cabeça do Riquelme, numa bola que foi cruzada da esquerda, e o jogador atacante do Sergipe de cabeça ganhou da defesa e não deu chance para o Rock Kennedy fazer a defesa. 2-1. O Santa teve algumas oportunidades ainda, teve um lance incrível, que a bola bateu em muita gente dentro da área do Sergipe e o Santa não conseguiu empurrar a bola para o gol. O Sergipe teve chance no primeiro tempo, como disse, depois de fazer 1-0, de abrir o placar, mas Rock Kennedy esteve bem na sequência do jogo e impediu aí que o Santa Cruz acabasse sofrendo gols, outros gols ainda no primeiro tempo, né? Ficou no empate em 1-1. E aí, como disse, veio o segundo tempo e o Sergipe fez 2-1 e garantiu a vitória, resultado que leva para o time de Sergipe, que proporciona ao Sergipe uma vantagem para o jogo da volta, em jogo que será disputado na Arena de Pernambuco. E eu falei aqui no início, né, que o time vai precisar muito da torcida, porque não está apresentando um futebol confiável. Essa é a realidade do Santa Cruz neste momento. Num momento decisivo, num momento de mata-mata, de jogo eliminatório, de jogos, né, eliminatórios, já que a partir de agora as fases são disputadas em 2 jogos, jogos de ida e volta. O Santa fez o jogo de ida fora de casa e vai ter o jogo da volta no domingo na Arena de Pernambuco.
sem dúvida nenhuma, que o Santa Cruz precisa desse apoio, desse empurrão do torcedor chegar e levar o time, dar as mãos ao time, como tem feito, né? Como fez nessa arrancada inicial da Série C, com bons públicos ali, público beirando os 30 mil torcedores no estádio do Arruda, e o Santa alegou essa mudança de local de jogo para ter um público ainda maior, já que não teve condições de aumentar a capacidade de público no Arruda, que chegaria no máximo a 30 mil. Além de alguns problemas estruturais que a direção do Santa nega que esse seja também motivo, e sim um motivo é de ter um público maior ainda jogando na Arena de Pernambuco. Bom, tomara, né, que a direção do Santa tenha feito a escolha certa, correta, e vamos ver o que é que vai acontecer no próximo fim de semana, no próximo domingo, em jogo marcado para a Arena de Pernambuco. Lembrando, o Sergipe chega então com a vantagem do empate pela vitória de 2-1 lá na Arena Batistão. Caso o Santa vença com a diferença de um gol, aí a decisão vai para os pênaltis, a decisão da vaga. Qualquer diferença acima de um gol, o Santa Cruz conseguindo uma vitória, aí garante também a passagem de fase, de classificação, a classificação para a terceira fase da competição. Essa Série D que é tão complicada, né, para todo mundo que disputa. Não é diferente para o Santa Cruz, que está no momento, não está no momento dos melhores nessa competição, mas tem a força da torcida que pode sim fazer a diferença no próximo fim de semana. Bom, agora a gente fala do Náutico. Que vitória do Náutico, né? 3-0 em cima do Retrô. O Retrô que veio de um jogo duro contra o Bahia lá na Fonte Nova pela Copa do Brasil e que vai enfrentar o Bahia no meio da semana, o jogo da volta. Foi 3-2 para o Bahia na Fonte Nova e tem esse jogo da volta com o Bahia tendo a vantagem do empate na Arena na próxima quarta-feira contra o Retrô. Mas, concentrando na Série C, o Retrô continua fazendo uma péssima campanha, está em penúltimo lugar, né? Difícil a situação do Retrô, que vai necessariamente aí brigar para escapar do rebaixamento. Essa é a situação do time comandado pelo Itamar Schulli, que teve até duas boas oportunidades no jogo, uma defesa incrível do Muriel, e o Retrô está mostrando aí, mais uma vez, mostrou que não está em condições de brigar na parte de cima. É mesmo a hora de concentrar todas as energias para tentar escapar do rebaixamento. O Náutico foi superior, teve controle do jogo, foi um time insinuante, é um time que faz a diferença com o seu técnico. O Náutico não tem um grande time, mas é um time que se torna forte, competitivo, insinuante, muito graças ao comando. O técnico Hélio dos Anjos é, sem dúvida, hoje o melhor técnico do futebol pernambucano. Vamos trazer também méritos aí, dar méritos também ao trabalho realizado pelo Leandro Senna, né, no time do Central, mas pela bagagem, pela experiência, por tudo que já fez no futebol, sem dúvida nenhuma, Hélio dos Anjos é hoje o principal técnico do futebol de Pernambuco e ele consegue fazer a diferença nesse time do Náutico. Ainda tem muito jogo pela frente, né? O objetivo maior ainda está distante, que é a volta à Série B do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Náutico recuperou essa confiança a partir do trabalho do seu técnico. Boa participação hoje no jogo do Vinícius, fazendo um dos gols, Hélio Borges fez outro. E quem abriu o placar foi Patrick Alain, jogador que estava afastado, que estava em baixa, entrou ainda durante o primeiro tempo no lugar do Lucas Cardoso, que saiu machucado, e o Patrick Alain acabou fazendo a diferença. Fez 1-0 no finzinho do primeiro tempo, né, aproveitando no contra-ataque, bola bateu no travessão, voltou e ele de cabeça fez o primeiro gol do Náutico. E depois participou diretamente com passes para o Vinícius e para o Hélio Borges, e o Náutico garantiu essa importante vitória, expressiva vitória, né? Vitória que enche o torcedor do Náutico de esperança e de confiança para essa reta final. O Náutico se consolida aí, sobe uma posição, agora é o terceiro colocado, mas espera ainda o jogo do Londrina para fechar essa rodada, jogo que será disputado nesta segunda-feira. Então o Náutico espera para saber se vai permanecer em terceiro ou se vem para a quarta posição, mas o importante é que o Náutico está aí cada vez mais se aproximando de um número, o número mágico para garantir a classificação matemática para a segunda fase, coisa que o Náutico não fez nas duas últimas temporadas, né? Não passou da primeira fase e dessa vez está caminhando para ser diferente sob a batuta do técnico Hélio dos Anjos. Para completar, o Central, venceu por 1-0, vitória da Patativa num gol de cabeça. O Central fez 1-0 num adversário contra um adversário que foi o segundo colocado do grupo, do mesmo grupo que veio o Sergipe, o adversário do Santa.
O Santa, que passou em segundo, está enfrentando o Sergipe, que foi terceiro, no grupo do Lagarto, que foi segundo colocado e que está enfrentando o Central, que foi o terceiro no grupo do Santa Cruz. Então tem esse duelo aí entre pernambucanos e sergipanos. Um pernambucano se deu bem, que foi o Central, com essa vitória por 1-0 contra o Lagarto. Tem o jogo da volta no fim de semana lá no interior de Sergipe. E o sergipano que se deu bem na primeira rodada, né? Nessa rodada de jogos de ida, foi o Sergipe na vitória por 2-1 contra o Santa Cruz. Parabéns aí à Patativa. O Santa vai tentar se recuperar já na rodada do fim de semana. É fundamental, né? Já não. Tem que ser, porque é jogo eliminatório. Ou vai, ou vence e continua, ou volta para casa, já está em casa, né, praticamente, ou se despede da temporada 2025. O torcedor do Santa nem imagina que isso aconteça agora, né? É isso. E o Sport, como falamos ontem aqui, temos um vídeo aí falando do Sport contra o Bahia, do empate em 0-0. O Sport que volta a jogar no fim de semana contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, o adversário do Sport que vem de derrota para o Fluminense no Maracanã. É isso, gente. Agradecendo mais uma vez aqui a sua companhia, você que ficou até aqui com a gente, você que acompanha, que curte os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu like, tá? O seu joinha, o seu gostei, de ativar o sininho para receber as notificações e de se inscrever no canal, galera. Vamos lá, para a gente chegar aí a 30 mil. Estamos aí perto, né? Numa caminhada para chegar a 30 mil logo, logo aí, para a gente fazer com que esse canal chegue para mais e mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado e acompanha lá também o nosso podcast, o Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Forte abraço.